Olá, queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que estamos aqui hoje, atendendo a um pedido de nossos irmãos para comemorar junto com vocês mais um ano de existência desta linda instituição espírita Cooperadores do Bem Amélie Boudet. Nós estamos aqui muito felizes com o convite, muito felizes em poder nos regozijar com vocês nesse dia de aniversário. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, essa conversa comemorativa de mais um aniversário, vamos fazer uma breve leitura do livro da Esperança, que foi ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, para assim realizarmos a nossa ambientação. O título do texto que iremos ler é Psicologia da Caridade. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Está no capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Entretanto, não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. De imediato, ao partir, não se mostra indiferente, paga-lhe as contas, abona o qual se lhe for um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e, no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós exatamente o mesmo. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, com essa linda colocação do nosso irmão Emmanuel, querido guia espiritual de Chico Xavier, nós iremos então iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Vamos agora então fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde,
para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste trabalho. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que possamos, Senhor, realizar esse trabalhinho com todo o amor, com toda a dedicação e com todo o apreço que nós desejamos oferecer aos nossos irmãos da casa de Amélie Baudet. E assim, Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade modo presente, está aberta o nosso estudo da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, nós quando pensamos, quando recebemos esse convite tão gentil da nossa casa co-irmã, a Instituição Espírita Cooperadores do Bem Amélie Baudet, nós pensamos de que forma poderíamos abordar essa data tão importante, esses 76 anos dedicados à evangelização de apenados e ao apoio aos seus familiares. E aí nós pensamos então, como foi que tudo começou? De onde surgiu? Quem foi aquela pessoa que pensou em realizar primeiramente esse trabalho? E aí, pesquisando, nós descobrimos a nossa irmã fundadora da instituição. E achamos muito interessante a sua vida, muito cativante, um exemplo enorme de amor ao próximo, de caridade, de servidora do Cristo, de discípula do Evangelho de Jesus. E achamos que seria bastante interessante para todos nós conhecer um pouco da vida e da história da fundadora desta casa, Então é esse o tema de hoje, é a história da fundadora da Instituição Espírita Cooperadores do Bem, Amélie Baudet. Inicialmente, nós gostaríamos de abordar um pequenino trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Trata-se de uma instrução dos espíritos dada pelo espírito de Isabel de França, em Havre, em 1862. E o título dessa instrução que Isabel de França nos dá é Caridade para os Criminosos. Então ela diz o seguinte, a parte apenas dessa instrução, nós não colocamos toda a instrução aqui. Ela diz o seguinte, a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Então é linda essa colocação de Isabel, Isabel de França, quando ela nos diz justamente da piedade que nós devemos ter para com todas as pessoas, e em especial aqui para com os criminosos, pois ela coloca um ponto muito importante, que eles muitas vezes não conhecem a Deus como nós os conhecemos, Muito bem, então passemos agora ao estudo, ao estudo de um pouquinho da vida de Idalinda de Aguiar Matos, a fundadora desta linda instituição espírita. Idalinda de Aguiar Matos nasceu no dia 12 de outubro de 1913, na cidade do Rio de Janeiro. Ela realizou apenas o curso primário na escola argentina, em São Cristóvão,
porém foi autodidata. E nós veremos como esta mulher era muito dedicada e muito inteligente, porque realizou coisas incríveis, mesmo tendo pouquíssima escolaridade, digamos assim, oficial. Porque como autodidata, ela estudou muito e aprendeu muito também. Idalinda casou-se no dia 25 de abril de 1933, aos 19 anos de idade, com Armando de Oliveira Silva Matos. O casal teve apenas um filho, né, que se formou em medicina e era o Dr. Armando de Aguiar Matos, hoje já desencarnado. Embora tenham tido apenas um filho, o casal adotou várias outras crianças, né? Teve vários filhos adotivos, que foram todos criados como filhos do coração. Apesar de filha e neta de espíritas, olha que interessante. Apesar de filha e neta de espíritas, a jovem Idalinda optou por seguir o catolicismo, né? Embora tendo nascido em berço espírita, ela inicialmente optou por seguir o catolicismo. No entanto, em virtude de uma mediunidade ostensiva que se manifestou especificamente em 1931, ela acabou por se tornar espírita, passando a frequentar um grupo espírita familiar durante 2 anos consecutivos. Nós sabemos que nessa época muitos grupos de estudos espíritas eram feitos dentro de casa, né? Não existia como hoje uma quantidade enorme de casas espíritas onde a pessoa pudesse frequentar, né? Então, normalmente eram pequenos núcleos domésticos que se desenvolviam aqui e ali, não é? Com aquelas pessoas que eram espíritas. E foi assim que Idalinda começou participando de um grupo familiar, né? De um grupo familiar espírita, durante 2 anos inicialmente. Quando foi em 1934, naturalmente já casada, né, como nós vimos, e morando agora em Nova Iguaçu, ela iniciou seus estudos doutrinários com o professor Leopoldo Machado, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Para aqueles que não sabem, Leopoldo Machado foi o grande iniciador das mocidades espíritas. Ele é aquele que incentivou e criou a primeira mocidade espírita aqui no Brasil, né? Então, Leopoldo Machado é um nome de referência no que tange as mocidades espíritas. E ela estudou justamente com ele, né? Começou os seus estudos doutrinários com o professor Leopoldo Machado, né? Já em 1937, Idalinda começa a se interessar, né, por trabalhos radiofônicos. Ela se inicia, então, na divulgação radiofônica da doutrina espírita, ao lado de João Pinto de Souza, continuando depois com Geraldo de Aquino. Gente, quem foi Geraldo de Aquino? Geraldo de Aquino é o precursor da nossa rádio Rio de Janeiro, né? Olha quantas pessoas bastante representativas do movimento espírita a nossa Idalinda teve contato e trabalhou junto, né? Depois, com Marília Barbosa e um grupo de abnegados companheiros, ela fundou, em 1938, em Nilópolis, a Associação Espírita Seara de Jesus, onde ela assumiu o cargo de primeiro tesoureiro. Também com Marília Barbosa e Leopoldo Machado, ela fundou a instituição Lar de Jesus para meninas órfãs, na qual assumiu o cargo de secretária. Okay? Então nós vamos vendo como a nossa irmã Idalinda era uma grande trabalhadora, né? O tempo todo voltada para a realização de obras assistenciais, o tempo todo voltada para a divulgação da doutrina espírita, que ela inicialmente não abraçou, mas que depois ela assumiu, abraçou e acolheu em seu coração com todo amor.
Vamos continuar então vendo a história da nossa querida irmã Idalinda, né? Em 1941, Idalinda foi eleita vice-presidente do Grupo Espírita Preito a Jesus em Anchieta. Depois, de 1944 a 1945, a nossa incansável ceareira ocupou o cargo de presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, no bairro do Irajá. Nós vemos como a nossa irmã estava sempre ligada a diversas casas espíritas, a diversas instituições, sempre auxiliando, sempre ajudando o desenvolvimento destas casas. Nós vimos que foi em Anchieta, Nilópolis, Irajá, não é? Diversas localidades. E aí, finalmente, em 1945, nossa Idalinda fundou a instituição espírita Cooperadoras do Bem, Amélie Baudet. Essa instituição, querida, foi fundada juntamente com Jaime Hollenberg de Lima, em Vila Isabel, e a finalidade era evangelizar detentos e amparar suas famílias. Vejam que pioneirismo de nossa Idalinda. Em 1945, alguém preocupado, não é, com a evangelização de presos, algo que hoje ainda é muito distante de uma realidade, né? Esse trabalho continua a ser feito, nós sabemos, né? As cooperadoras do bem continuam trabalhando, graças a Deus, um trabalho que não se interrompeu. Porém, mesmo hoje, nós vemos que são poucos aqueles que se dedicam a esse trabalho. E nossa irmã, numa atitude altamente pioneira, resolveu criar uma instituição voltada para a evangelização de detentos e o auxílio, o amparo às suas famílias, não é? Então, lá em 1945, Idalinda, juntamente com seu amigo Jaime Hollenberg de Lima, fundaram a instituição espírita Cooperadoras do Bem, Amélie Baudet, a nossa querida aniversariante de hoje, né? E aí a sede, onde foi instalada a sede, né? A sede da Cooperadoras do Bem. Inicialmente, os trabalhos mediúnicos realizados, né? Os trabalhos mediúnicos dessa recém-criada instituição eram realizados na residência da própria Idalinda. Na própria Idalinda, ela realizava as reuniões mediúnicas em sua casa, o que era muito normal naquela época, né? Posteriormente, por orientação do plano espiritual, eles foram aconselhados a buscar uma outra localidade. Não era bom que continuassem realizando aqueles trabalhos dentro da residência de Idalinda, para que dessa forma não houvesse algum tipo de interferência espiritual no seu dia a dia. Assim foi que a primeira sede oficial da Cooperadoras do Bem foi instalada na rua Souza Neves, no Estácio. E ficou ali por alguns anos, até que mais tarde conseguiram adquirir um imóvel no número 42 da rua Pedro Costino, em Vila Isabel. Ali a instituição ganhou a sua primeira sede própria. Após a desencarnação de Idalinda, a primeira sede foi vendida por sua irmã, que na ocasião assumiu a presidência da casa, e adquiriram uma outra casa, uma outra sede na mesma rua, só que no número 49. E é onde as cooperadoras do bem estão até hoje, né? E jamais seus trabalhos foram interrompidos. Jamais deixaram de realizar a tarefa primordial, que era a assistência aos necessitados e assistência, sobretudo, a evangelização, sobretudo, dos presidiários, dos detentos, não é? Levando sempre amor, sempre carinho para esses nossos irmãos tão necessitados de compreensão. Houve uma época também, e isso foi depois da criação da Cooperadoras do Bem, em 1947, quando a nossa Idalinda foi convidada por Aurino Barbosa Souto para compor a diretoria da Liga Espírita do Brasil. Liga Espírita do Brasil.
E aí, nessa liga, ela assumiu a direção do departamento de educação da entidade. E aí, o que acontece? A liga, né? A liga tinha 4 escolas, né, que eram mantidas por ela. E tomou também, né, a Idalinda tomou também a responsabilidade de evangelizar crianças e criou aulas de moral cristã em diversas casas espíritas. Vocês vejam como a atuação da nossa irmã não era absolutamente uma atuação limitada. A nossa irmã atuava em diversas frentes. Ela ajudava, orientava, instruía diversas casas espíritas com relação à propagação do espiritismo, à divulgação do espiritismo, à prática da caridade. Então, lembrando que a nossa irmã não tinha educação formal muito grande, formação formal, né, muito grande, ela estudou apenas o primeiro, o que chamamos hoje de curso elementar, né? Até um pouco menos, porque naquela época era o primário, depois teria o ginásio, que hoje estão os dois unidos no ensino fundamental, né? Mas a nossa irmã só pôde estudar lá na escola argentina, né, o que chamávamos antigamente de primário. E todo o resto, toda a sua educação, né, todo o seu conhecimento foi adquirido por autodidatismo. Né? Olha que maravilha. Então, a nossa irmã, em 1947, foi convidada também, né, para compor a diretoria desta Liga Espírita do Brasil e assumiu justamente o departamento de educação da entidade. Né? Como nós falamos, a Liga mantinha 4 escolas, né? E nessa época, a Idalina resolveu também assumir a responsabilidade de evangelizar crianças e criou aulas de moral cristã, como eu falei, em diversas casas espíritas, apenas não naquelas ali ligadas à Liga, né? Mais tarde, Idalina foi diretora do Departamento de Assistência ao Presidiário, da antiga USERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. A USERJ é hoje o nosso CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a entidade que congrega as casas espíritas do nosso estado. Né? Então, naquela época, a Idalinda foi justamente diretora do Departamento de Assistência ao Presidiário da USERJ, que hoje é o nosso CERJ, né? Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E aí, veja que maravilha. A Idalinda, ela criou 16, né? Criou escolas espíritas em 16 unidades prisionais. Em 16 unidades prisionais estava a nossa querida Idalinda dando orientação e evangelizando os presos. Né? Entre 1956 e 1988, de 1956 a 1988, ela fundou 16 escolas espíritas em unidades prisionais. 14 foram no Rio de Janeiro. E ela saiu do Rio de Janeiro. Né? A sua atuação, a sua influência benéfica foi vista também na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e também em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, no total dessas 16, 14 eram do Rio, uma em Cuiabá, no Mato Grosso, e uma em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Olha que maravilha, né? Então, nós temos 56, 66, 76, 86, 32 anos de trabalho. 32 anos de trabalho em que nossa irmã conseguiu fundar 16 escolas espíritas em unidades prisionais do Brasil. Né? Olha que trabalho maravilhoso. Né? E nós sabemos que se hoje é muito difícil entrar nas unidades prisionais, imagina naquela época. E, sobretudo, hoje o espiritismo é bem mais aceito. Mas na época da nossa irmã, lá atrás, existia um preconceito muito grande com relação ao espiritismo, não é? E eu imagino o quanto foi difícil a nossa irmã
conseguir penetrar, levar o Evangelho de Jesus a essas unidades prisionais, né? Em 1967, nossa querida Idalinda fundou o Lar de Amélie Boudet, que era para assistir a filhos de presidiários. O Lar de Amélie Boudet, criado por nossa Idalinda em 1967, tinha por finalidade assistir as crianças, os filhos dos presidiários, né? Era um trabalho lindo, em que essas crianças recebiam amparo, orientação espiritual, né? Um pouco de orientação material, o que fosse preciso. Mas, infelizmente, este lar só conseguiu sobreviver por 5 anos, né? 5 anos depois, o Lar de Amélie Boudet seria fechado por absoluta falta de recursos financeiros para sua manutenção. Eu imagino o quanto deve ter sido sofrido para a nossa Idalinda ter que fechar o Lar de Amélie Boudet, né? E aí nós vamos lembrar também que a nossa querida trabalhou também pelos deficientes visuais. E o mais importante, ela trabalhou pelos deficientes visuais com a ajuda de seus apenados, né? Em 1961, a nossa querida Ciarília resolveu aprender o alfabeto Braille. Olha que maravilha! Resolveu aprender o alfabeto Braille para lecionar Braille, né? A leitura dos cegos, nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. Então ela foi aprender Braille para poder ensinar Braille nas unidades prisionais. Olha que mulher maravilhosa, de visão incrível, né? Assim, com a ajuda de seus alunos apenados, ela transcreveu para a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, a nossa SPLEB, né? Nossa SPLEB situada aqui na Tijuca. Ela transcreveu para o Braille 15 obras. Olha que coisa maravilhosa. Possibilitou aos nossos irmãos deficientes visuais, com a sua ajuda e a ajuda dos seus alunos apenados, acesso a 15 obras, o que é uma maravilha, né? E aí, nesse período de 1961, quando ela resolveu aprender o Braille, até 1966, Idalinda foi também secretária da Comissão Bibliográfica da SPLEB, da Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, né? Então veja que maravilha que ela pôde, né? Ela transcreveu 15 obras espíritas para que os nossos irmãos deficientes visuais tivessem acesso. E o que é melhor ainda, ela utilizou o trabalho dos nossos irmãos apenados para realizar isso. Irmãos que tiveram a boa vontade de aprender a língua dos cegos, não é? O Braille, para de alguma forma poder ser útil aos seus semelhantes. Observamos aí que o trabalho de evangelização realizado por Idalinda e seus companheiros de ideal dentro das unidades prisionais já estava dando frutos. Estava o fruto da caridade, do amor ao próximo. E esses irmãos trabalharam para transcrever essas 15 obras para o Braille. Que maravilha, né? Muito lindo mesmo quando nós pensamos nos frutos do trabalho de nossa irmã. Vamos então prosseguir. Acredito eu que muitos dos irmãos que estão nos acompanhando já ouviram falar no nome de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, conhecidíssimo médium de efeitos físicos. Pois bem, nossa Idalinda trabalhou também juntamente com Peixotinho. Médium consciente de suas responsabilidades perante o exercício da mediunidade com Jesus, Idalinda tinha desenvolvidas as faculdades de psicofonia, psicografia e também a mediunidade de cura. E atuou com o conhecido médium, né, em trabalhos de ectoplasmia e cura. Então vocês vejam como Idalinda realmente é um vulto do espiritismo.
um importante vulto do espiritismo no Brasil, né? Ela esteve junto de inúmeros companheiros, Geraldo de Aquino, Leopoldo Machado, Peixotinha, vários vultos do espiritismo que atuaram naquela época, e a nossa irmã era uma ceareira, uma trabalhadora do Cristo extremamente engajada dentro do movimento espírita. Que maravilha, não é? Eu também fiquei maravilhosamente surpreendida ao descobrir Idalinda, que eu não tinha o prazer de conhecer. Mas graças a esta oportunidade que os amigos da Cooperadoras do Bem Amélie Boudet me ofereceram, eu pude conhecer esta mulher maravilhosa, né? Então vamos seguir. Jornalista e oradora espírita também. Além de todo o seu trabalho assistencial, Idalinda possuía notável capacidade de comunicação na difusão do espiritismo por todos os meios e formas. Ela esteve a serviço da doutrina em muitas cidades brasileiras, não apenas no Rio de Janeiro, mas em diversas cidades brasileiras ela esteve a serviço da doutrina, levando a sua palavra, levando a sua orientação, levando a boa nova do Cristo. Ela era sempre muito inspirada quando subia à tribuna, na tarefa do ide e pregai, divulgando o espiritismo, o exercício da caridade, né? Hoje nós temos vários tribunos espíritas, né? Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, vários tribunos espíritas, e a nossa Idalinda também foi, né? Também foi uma grande divulgadora do espiritismo pelo Brasil afora. E era sabido que ela sempre estava muito inspirada. Naturalmente, seus amigos espirituais estavam junto a ela sempre, né? Inspirando-a quando ela ia falar da doutrina e da prática cristã da caridade. Idalinda escreveu como jornalista, embora não formada, e não era normal naquela época que os jornalistas fossem formados, né? Escreveu para diversos órgãos da imprensa espírita. Ela escreveu para o jornal Mundo Espírita, A Flama Espírita, Correio Fraterno do ABC, Aurora, Pernambuco Espírita, Despertador e muitos outros. Veja que a nossa irmã não ficava parada. Como se costuma dizer, talvez o dia, né? Brincando, o dia de Idalinda tivesse mais do que 24 horas, porque a nossa irmã trabalhava. E trabalhava muito, né? Trabalhava muito. Lembrando que ela também era dona de casa, tinha um marido e um filho para cuidar, né? Mas mesmo assim, com todas as suas tarefas do dia a dia, ela ainda tinha todo esse tempo, né? Ela dividia muito bem o seu tempo para levar a palavra de Jesus, o Evangelho do Cristo, a mensagem da doutrina espírita e a prática da caridade para diversas localidades, diversas cidades do Brasil, e escrevia para vários jornais espíritas. Olha que coisa maravilhosa. Sem contar o programa de rádio também, né? Nossa irmã é uma grandíssima trabalhadora. E aí seus livros, ela também era escritora e publicou alguns livros, né? Da sua bibliografia constam as seguintes obras: Fatos e Comentários, que ela escreveu em 1955, publicado em 1955, A Mulher no Lar e na Sociedade, em 1967, Conversando com Você, em 1970, Curas através do Ectoplasma, que ela publicou em 1982. Infelizmente, todos esses livros estão atualmente esgotados. Para encontrá-los, eu não tive oportunidade de buscar, mas pretendo fazer. Para encontrá-los, nós devemos buscar em sebos, né? Existe um sebo virtual muito interessante, muito provido, que é a estante virtual. Eu, mais tarde, pretendo buscar os livros, né, da nossa Idalinda, sobretudo esse livro Curas através do Ectoplasma,
para adquirir, né? Mas talvez já seja um livro raro e como tal já esteja com um preço assim um pouquinho salgado, né? Mas vamos tentar de qualquer forma. Idalina foi membro do Conselho Superior da Liga Espírita do Brasil. Foi também membro do Solar Bezerra de Menezes e da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Lembrando que Idalina trabalhou também com o Geraldo de Aquino da Rádio Rio de Janeiro, né? Então você veja como ela foi assim, enfronhada, extremamente atuante no movimento espírita do Brasil, né? Membro da Liga Espírita do Brasil, Solar Bezerra de Menezes, Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que mantém a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que está com 50 anos de existência. Olha que maravilha, não é? Um de seus artigos, que foi publicado no jornal Flama Espírita e também no jornal O Dia, constou dos anais da Assembleia Legislativa do antigo estado da Guanabara. Esse artigo de Idalina foi lido e comentado pelo deputado Átila Nunes Filho na Assembleia Legislativa. E foi também publicado no Diário Oficial da entidade em novembro de 1972. Né? Vejamos que a nossa querida, ela estava ligada até mesmo, né, nessa parte mais assim, ligada da Assembleia, e levou a sua mensagem, que havia sido publicada, né, num jornal espírita, foi lido dentro da Assembleia Legislativa naquela época, o que é muito interessante, né? 1972, quando nós sabemos que ainda o espiritismo enfrentava muito preconceito, e ela conseguiu que fosse um de seus artigos fosse lido na Assembleia Legislativa do antigo estado da Guanabara e constasse, fosse publicado no Diário Oficial da entidade. Olha que maravilha, né? Com certeza era um artigo, né, espírita, e só veio a ajudar mais ainda na divulgação de nossa querida doutrina. Idalina foi também, naturalmente, membro da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, ABRAGE. Juntamente com Deolindo Amorim, Antônio Paiva Neto, Ruth Santana, J. Alves de Oliveira, Carlos de Brito Imbaçaí, Alberto de Souza Rocha, que, se eu não me engano, era o marido da nossa querida Meimei, Alberto Rocha, e muitos outros idealistas. Ela participou, então, da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, onde ela atuou sempre com total dedicação na divulgação de nossa amada doutrina. No 9º Congresso da ABRAGE, a Idalina apresentou uma tese que foi muito aplaudida e aprovada por todos. A sua tese dizia respeito à promoção do estudo espírita nos estabelecimentos penais. Então, ela escreveu uma tese e apresentou no 9º Congresso da ABRAGE, né, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, e foi muito bem recebida, foi muito aplaudida e aprovada totalmente. E a sua tese, como dissemos, dizia respeito à promoção do estudo espírita dos estabelecimentos penais. Olha que maravilha, né? Sempre uma mulher extremamente à frente de seu tempo, uma mulher de visão, né? Uma grande empreendedora. E aí vamos ver o que acontece também com a nossa irmã no dia 4 de maio de 1986.
É, Idalinda sempre foi, nós sabemos, estamos vendo, né, conhecendo agora um pouquinho da sua linda história, sempre foi muito afeiçoada ao bem, diligente, honesta, sincera em todas as suas iniciativas. E aí ela formou naturalmente em torno de si um vasto círculo de amizades e de admiradores de sua obra. E aí foi assim, né, que, como eu disse, no dia 4 de maio de 1986, a instituição espírita Legionários de Maria, que fica no Meia, né, aqui no Rio de Janeiro, prestou-lhe uma significativa homenagem no Dia das Mães, considerando-a a mãe do ano. Foi considerada a mãe do ano pelo seu belo e perseverante trabalho junto dos encarcerados. Idalinda foi reconhecida não apenas a mãe do ano, mas a mãe dos encarcerados. Olha que maravilha essa instituição Legionários de Maria, Nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, conferiu à nossa querida ceareira o título de Mãe do Ano e Mãe dos Encarcerados. Olha que maravilha, né? Como a nossa irmã trabalhava, como ela trabalhava em benefício de todos, né? Como o bom samaritano ajudava a todos sem perguntar quem era, né? Que pensavam que haviam feito. Ela os via única e exclusivamente como irmãos em Cristo. E dessa forma, ela atuava com muito amor e carinho, né, junto a todos eles. A nossa querida Idalinda tinha uma amiga que tinha um nome até muito parecido com o dela. Chamava-se Idalina da Costa Veiga. E essa senhora era uma trabalhadora de uma casa espírita em Petrópolis, a União Espírita Allan Kardec. E aí a senhora Idalina nos relatou, né, que certa vez a nossa incansável trabalhadora, né, Idalinda, foi até a cidade serrana para ouvir uma pessoa que havia solicitado tratamento à distância através de ectoplasmia. Esse tratamento era e ainda hoje é realizado na instituição espírita Cooperadoras do Bem, Amélie Boudet, nossa casa de Vila Isabel. E a querida fundadora dessa casa foi até Petrópolis consolar pessoalmente essa pessoa necessitada de amparo médico e espiritual que se encontrava em uma situação limite. Vejamos como a nossa irmã não titubeava, não é? Em socorrer os necessitados. Quanta ajuda a nossa irmã distribuiu com o seu amor, com o seu carinho, com a sua atenção. Veja alguém, não é, de Petrópolis que estaria recebendo um auxílio, né, um tratamento espiritual de ectoplasmia à distância, mas a amiga de outra casa espírita de Petrópolis, ao relatar à nossa querida Idalinda a situação muito delicada em que essa pessoa se encontrava, precisando muito de amparo médico e espiritual, a nossa Idalinda, então, a nossa Idalinda, ela não hesitou em ir até Petrópolis para pessoalmente atender aquela pessoa necessitada, né? E aí, como nós falamos, né, nos lembra muito o caso do samaritano, né? O samaritano passou e socorreu. Efetivamente, o socorro, né, quando nós efetivamente desejamos ajudar, nós nunca vamos encontrar obstáculos, né? Nós sempre vamos encontrar meios de auxiliar. É o que eu sempre digo, né? Quem deseja fazer, faz. Quem não deseja fazer, encontra sempre uma desculpa para se esquivar do trabalho, né? E aí, nós vamos agora falar do dia e da forma como a nossa querida tarefeira retornou ao plano espiritual.
No dia 31 de dezembro de 1998, Idalinda foi internada no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Catete, no Rio de Janeiro, em virtude de uma queda que lhe ocasionou uma fratura do fêmur. Já idosa, ela precisou ser internada, hospitalizada para o tratamento e já se encontrava até melhor, né? Bem melhor e já pronta para regressar ao lar, quando infelizmente foi vítima de uma embolia cerebral que a levou à desencarnação. A abnegada ceareira retornou à espiritualidade no dia 22 de janeiro de 1999. Ou seja, ela foi internada no dia 31 de dezembro de 98, passou praticamente 22 dias internada no Hospital da Beneficência Portuguesa, lá no Catete, vindo a desencarnar, né, quando estava praticamente resolvido o seu problema da fratura do fêmur. Mas ela foi vitimada por uma embolia cerebral e aí retornou à pátria espiritual. Efetivamente, a nossa irmã já havia trabalhado muito, né? E já era tempo de ela retornar à casa espiritual, à verdadeira vida. O enterro, né, de seu corpo ocorreu no cemitério de São Francisco Xavier, no bairro do Caju, e teve um enorme acompanhamento de amigos e parentes da nossa companheira, né? E aí o que aconteceu depois? O que aconteceu depois da desencarnação da fundadora da Instituição Espírita Cooperadoras do Bem, Amélie Boudet? Bom, após a desencarnação de Idalinda, em 99, sua irmã, Helena de Almeida de Aguiar, assumiu a presidência da casa e ficou até 2015, quando também desencarnou. Aí então, a presidência passou a cargo do senhor Wilson Braz Correia, que ficou como presidente da casa até 2018, quando, por questões de saúde, o mesmo precisou se afastar. Hoje, ocupa a presidência interinamente da Cooperadoras do Bem, Amélie Boudet, a senhora Luzia Cunha. E aí nós temos uma verdadeira cooperadora do bem, né? Fica evidente que Dona Idalinda de Aguiar Matos foi uma ceareira que secou muitas lágrimas e impediu que muitas outras fossem derramadas. Uma verdadeira cooperadora do bem. Ela amou verdadeiramente ao Mestre Jesus e com isso, conforme disse o Cristo, guardou fielmente os seus ensinamentos, que foram posteriormente ratificados pelos espíritos superiores na terceira revelação, o Espiritismo. Porque nós temos que lembrar que Jesus disse: se me amais, guardai os meus ensinamentos. E Idalinda provou o quanto amava o Mestre Jesus, porque ela guardou perfeitamente os seus ensinamentos de amor, de caridade, de benevolência, amor ao próximo, né? Podemos dizer, sem qualquer receio de errar, né, que Idalinda de Aguiar Matos teve uma vida missionária, toda ela dedicada aos necessitados e aos sofredores em geral. Uma verdadeira cooperadora do bem, né? E assim, minhas irmãs e meus irmãos, nós encerramos a nossa pequena palestra sobre a nossa querida irmã Idalinda, né? Desejando que ela, onde esteja feliz por ver que a casa que ela fundou há 76 anos continua de pé, trabalhando em benefício daqueles que ela, com seu amor imenso, resolveu ajudar em 1945, há 76 anos atrás. Então, nós queremos aqui deixar os nossos parabéns, né? Os nossos votos de que esse seja apenas mais um aniversário que essa casa bendita irá festejar, né? A instituição espírita, Cooperadoras do Bem, o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam. Que Deus os ilumine e os abençoe sempre.
Vamos então agora fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliaram na condução deste trabalhinho. Pedimos, Senhor, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre esta instituição maravilhosa, a Cooperadores do Bem, Amélie Baudet. Que esta casa continue a levar amor, apoio, consolo, orientação, evangelização a todos os nossos irmãos que em erro se encontram hoje privados de sua liberdade. Que esta casa, Senhor, seus trabalhadores, sejam todos muito amparados, muito abençoados e que possam continuar realizando esta tarefa de amor e caridade por muito tempo. E assim, Senhor, agradecendo por esse feliz dia, nós damos como encerrado o nosso trabalho da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus.